E aí, em Copa do Mundo, Brasil 3, Haiti 0. E pessoal, eu queria começar dizendo que não, o Ancelotti não estava certo e ele cometeu um erro muito definitivo para o futuro da seleção nos próximos jogos da Copa do Mundo. E eu acredito que ele precisava ter tido uma outra postura. Mas calma, deixa eu te explicar melhor o que é esse erro, o que que ele fez que na verdade pode interferir inclusive no futuro da seleção para os próximos jogos aí da fase tanto de grupo quanto de mata-mata. Mas antes, você tá aqui, ó, curte, se inscreve e compartilha, tá? Para a gente entender o seguinte: o erro do Ancelotti, gente, foi ter colocado o Rafinha e o Casemiro ainda como titular. Ele cometeu ali um erro crasso ao deixar esses dois jogadores, por quê? Porque ele comprometeu o sistema de jogo com eles dois e pior, nós tivemos um resultado adverso, que foi o Rafinha ter provavelmente se lesionado aí para esse jogo, nesse jogo, na verdade, e para o futuro da Copa a gente pode ter aí a baixa do Rafinha. E assim, para quem não viu aí meus vídeos, a gente colocou ontem, né, o palpite, eu coloquei, tá? Seria 3-0 para o Brasil. E apesar disso, acreditava que seria um jogo um pouco difícil. Não que o Haiti fosse uma seleção extremamente difícil, mas porque o Haiti jogou bem contra a Escócia e o Brasil ainda está desorganizado, está procurando criar um sistema de jogo mais adepto aos seus jogadores. E o problema principal que eu vejo é que Rafinha e Casemiro acabaram ficando muito marcados pelo primeiro jogo. E no segundo jogo não foi diferente, tá bom? Ao final do vídeo eu vou já colocar aqui a nota de cada jogador e vocês vão ver que a minha nota por desempenho dos dois não foi boa. De toda forma, o Rafinha acabou ficando ali machucado. Ele já vinha ali com a história de bolhas, tá bom? Jogou assim com essa condição. Porém, agora a gente já não sabe como vai ser o futuro dele para a gente, para a seleção brasileira, para os próximos jogos. E isso é ruim. O Rafinha é um bom jogador, ele vai ajudar no elenco e deixá-lo agora nessa situação pode comprometer o Brasil para as próximas fases, é o que eu acredito, tá bom? Agora, se o 3-0 é um pouco mentiroso, já que o Brasil teve no começo, principalmente, muita dificuldade, muito nervosismo, ele também é muito bom para reforçar que existem três jogadores que se destacaram. Eu acredito que o Vinícius Júnior, o Paquetá e o próprio Bruno Guimarães mostraram o porquê que eles devem permanecer como pilares ali do meio de campo e ataque do Brasil, tá? O Vinícius Júnior vem mostrando um bom futebol na Copa do Mundo até aqui. Mais uma vez, ele fez aquilo que eu falei no nosso vídeo de escalação ideal. Ele é o cara que tem o direito de errar. Ele acertou, mas também errou algumas vezes. Mas ele tem esse mérito, ele tem isso, na verdade. Essa é a grande cartada do Vini. Ele vai pro X1, vai tentar muitas vezes, vai errar algumas, mas vai acertar aquelas que são importantes. Criou várias situações de perigo e conseguiu também ajudar a gente a ampliar o placar. Paquetá mostrou um futebol muito bom, distribuindo passes. Se todo aquele nervosismo e erro que a gente viu no último jogo, na última partida, estava presente, eu já não lembro mais, porque o Paquetá jogou muito bem. O Bruno, por sua vez, também foi super conciso, sólido e bastante seguro ali no meio de campo. Agora, existe um jogador que para mim foi uma decepção. Tá? Não foi uma decepção total, mas foi uma decepção. É muito fácil de entender o porquê que acabou sendo assim, pessoal, porque o Ryan é muito jovem. Mas ele não conseguiu entrar no lugar do Rafinha e fazer algo de diferente, como eu esperava. Porém, a gente espera que nos próximos jogos, com mais entrosamento e também um pouco menos nervoso, já que era uma estreia de Copa do Mundo, o Ryan consiga fazer algo melhor. Lembrando, nosso adversário era um mais fraco mesmo, então era a hora dele poder mostrar mais potencial, mas não foi isso que eu vi na prática, tá bom? Já o Endrick, que foi muito aclamado e pedido pela torcida, eu dizia que não deveria ser titular e concordo com o Ancelotti, coloquei que o Matheus Cunha deveria ser titular, concordo com o Ancelotti também. Ele foi razoável, tá? Ele entrou, desempenhou um bom futebol, não foi aquele futebol brilhoso, vistoso, ele conseguiu fazer um gol muito bonito, muito bem legal, assim, muito bem realizado e construído, apesar do impedimento. Mas eu vejo que o Endrick não foi assim diferente como ele já foi em outros jogos. Mas ele foi razoável, foi melhor, muito melhor até mesmo do que o próprio Ryan, tá bom? Analisando ali nome a nome da seleção, eu entendo o seguinte: eu vou dar uma nota 6 para o jogador que fez jogo. Ele não comprometeu, não foi mal, mas fez um jogo razoável, tá bom? E abaixo disso é um jogador que eu achei que foi mal. E acima disso, vamos ser para aqueles jogadores que foi bem, tá? No gol, Alisson, para mim, nota 6. Foi bem, fez uma boa defesa, não foi tão exigido.
mas de resto conseguiu jogar bem com os pés, conseguiu ter um bom controle de jogo com os jogadores da defesa, sem comprometer, tal qual o Danilo, na lateral direita, também desempenhou um bom papel, nada de espetacular, mas fez um bom papel, bem como o Gabriel Magalhães, bem como o Marquinhos, para mim, todos esses nota 6, tá? O grande diferencial da defesa, mais uma vez, ao meu ver, foi o Douglas, tá bom? O Douglas lá do lado esquerdo tem desempenhado um bom papel, ele tem sido o nosso operário da bola, tem sido aquele cara que tem colocado ali mais solidez, é o cara que está respirando na defesa e pensando no que fazer. Para mim, ele foi nota 7, e eu acho que o Douglas Santos, ele merece um olhar especial por parte dos torcedores, porque o Ancelotti já deu esse voto de confiança e cada vez mais tem me agradado o futebol do Douglas, tá bom? No meio de campo, o cara que me decepcionou foi o Casemiro, e me decepciona ainda mais ele não ter saído, ter jogado o jogo inteiro, tá bom? Para mim ele foi nota 5, foi um cara que não parecia fazer parte da rotação do jogo, ele não entrou em campo ali tão ligado, nem tão pilhado e nem tão efetivo. Então para mim ele ficou abaixo dos jogadores de meio de campo, tá bom? Enquanto que seus companheiros, o Bruno Guimarães e o Paquetá foram bem melhor. Para mim o Bruno Guimarães foi nota 7, desempenhou um bom papel, fez boas triangulações ali, cometeu pequenos erros, e o Paquetá já foi nota 8. Ele já foi muito bem, bastante participativo também. Apesar do Bruno Guimarães ter feito passe ali para gol, eu ainda preferi ontem no jogo o próprio Paquetá, certo? O Rafinha, para mim, foi nota 5, ele não conseguiu fazer nada, perdeu um gol que ele não poderia ter perdido. Se tivesse feito aquele gol, teria subido muito na nota dele aqui, mas ele perdeu, tá bom? Foi marcado impedimento na hora, mas não sei se seria marcado impedimento caso fosse gol, teria sido revisado pelo VAR, então para mim nota 5, e o Vinícius Júnior para mim nota 8, tá? Mais uma vez boa partida, mais uma vez importante e contundente, mais uma vez sendo efetivo. E por fim, dos titulares, Matheus Cunha para mim nota 9. Matheus Cunha já era a minha primeira opção, eu já havia avisado aqui no nosso canal que o Matheus Cunha é o nosso melhor centroavante titular do momento, tá bom? Continuo acreditando no Matheus Cunha e ele mostrou para a torcida porque que ele deve ser o titular também. Quanto aos nossos reservas, o Ederson entrou, não comprometeu, não foi mal, mas também não fez nada demais, nota 6. A mesma coisa digo ao Danilo Santos. Entrou, não comprometeu, mas também não fez nada demais, nota 6. O Ryan, que entrou no lugar do Rafinha, para mim é nota 5. Eu não gostei muito da partida dele, achei um pouco abaixo, um pouco nervoso, errou alguns passes bobos, mas acredito muito no potencial para o futuro, tá? Se o Rafinha realmente ficar lesionado, vai ter uma boa disputa entre Ryan e Luiz Henrique. O Martinelli, ele entrou razoável, tentou ali alguns lances, mas também nada que desequilibrasse, para mim, nota 6. E por fim, o Endrick também, nota 6. Até quero aqui ressalvar que os atacantes que entraram não desempenharam um grande papel, porque no final o Brasil começou a dosar jogo, começou a desacelerar, o Haiti até pressionou um pouco, mas o Haiti muito fraco para fazer suas finalizações acabou não implicando em nenhum grande perigo para a defesa brasileira. Então, o retrospecto que a gente tem da partida de ontem é que o Brasil jogou razoável, não fez uma excelente partida, mas já foi muito melhor do que contra o Marrocos, ainda um pouco nervoso. Algumas peças mostraram um bom encaixe, o que é muito promissor para o futuro, e a gente também viu algumas peças que podem melhorar para a próxima partida. Mas e aí, e você, o que você achou desse jogo? E você acha que o Ancelotti estava certo mesmo? A gente devia ter confiado no homem? Diz aí para mim aqui nos comentários, tá? E se você chegou até o final, curte, comenta e compartilha. Logo, logo no nosso canal, vamos ter um vídeo com um resumo da semana de Copa. E aí, hein? Copa do Mundo.